atiradores, aqui é o Franzoli e continuando a série de vídeos sobre balística aplicada ao tiro de precisão, hoje eu vou ensinar a vocês a como calcular a distância do atirador até o alvo utilizando lunetas de primeiro plano focal FFP. Bom, nós temos aqui uma fórmula original, do jeito que ela é encontrada nas literaturas sobre balística de tiro, que é a distância D igual a uma altura H dividido pelo número de dotes ocupados em uma luneta. Bom, essa distância, ela dá o resultado, essa fórmula do jeito que ela está aqui, ela dá o resultado da distância em quilômetros, a altura ou largura do alvo para ser posto na fórmula tem que estar em metros, e o número de miliradianos não vai ter diferença nenhuma, porque vai depender do retículo, Então, observem que atiradores brasileiros gostam de calcular a distância do atirador até o alvo em metros e a altura do alvo, que geralmente é um alvo pequeno, em centímetros. Então eu adaptei a fórmula para ela ser aplicada aqui. E cheguei nesse resultado, onde a distância D antes em quilômetros agora pode ser com resultado em metros. A altura ou largura do alvo que a gente tem vai ser em centímetros. E o número de miliradianos continua, só que agora ele vai ser dividido por um fator de correção 10. Ou seja, se a sua luneta indicar 2 miliradianos ocupados, você vai pegar e dividir por 10, ou seja, 0,2. Bom, aqui nós temos a fórmula no slide, eu deixei só ela para explicar item por item, cada uma de suas grandezas. Então a distância vai ser em metros, H, que é a altura ou largura do alvo, em centímetros, dividido pelo número de miliradianos ocupados pelo alvo no retículo, dividido por 10. E agora um exemplo de aplicação. Vamos simular que essa caixinha de leite, com unidades de medidas fictícias, de largura de 10 centímetros e altura 30 centímetros, sendo observada pelo retículo de uma luneta por um atirador, ele observa que ela ocupa 2 miliradianos de largura por 6 miliradianos de altura. E agora, qual que é a distância do atirador até essa caixinha de leite? Bom, para isso nós vamos colocar a fórmula aqui. Nós temos uma distância em metros que precisa ser descoberta. A altura ou largura do alvo é 10 centímetros. No primeiro exemplo, nós vamos usar a largura da caixinha. E o número de miliradianos que ela ocupou é igual a 2. Então vamos aplicar a fórmula D igual a H sobre o número de miliradianos dividido por 10. Nós temos aqui que D é igual a 10 dividido por 2 sobre 10, ou seja, 10 dividido por 0,2, com o resultado da distância de 50 metros. Essa fórmula parece um pouco complicada quando a gente olha ela dessa forma, mas toda vez que você observar a gravação feita no retículo da sua luneta, o alvo ocupou 5 miliradianos, você vai pegar, dividir por 10 vai dar 0,5, nesse caso o 2 aqui se transformou em 0,2. É só botar um 0, na frente que vai dar certo. No final o cálculo vai ficar simples dessa forma. Bom, vamos de novo para o exemplo 2. Agora vamos utilizar a altura ocupada, ou seja, 6 miliradianos, que vai ser transformado em 0,6 para facilitar o cálculo. Vamos colocar um 0, na frente. Então, novamente, a distância vai dar o resultado em metros e nós queremos descobrir H, a altura ou largura do alvo. Nesse exemplo 2, vamos utilizar a altura, 30 centímetros, e o número de miliradianos ocupados igual a 6. Observe então que nós temos aqui a nossa fórmula adaptada. Substituindo os valores, nós temos uma altura do alvo de 30 centímetros, por 6 miliradianos, colocamos um 0, na frente, vai dar 0,6. O resultado da distância é 50 metros. Não tem erro, lunetas de primeiro plano focal não precisam de fator zoom na hora de utilizar a fórmula de cálculo de distância, facilitando muito para o atirador descobrir esse valor. Bom, o que eu tinha para passar para vocês sobre calcular a distância com lunetas de primeiro plano focal era isso. Então, muito obrigado.